Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral. Vão participar como comentaristas do programa o empresário André Orsini e a advogada Camila Amorim. E a gente recebe com muito prazer hoje, pela primeira vez aqui como convidado, o empresário Leonardo Marcos, da área de gestão empresarial. E eu até anotei aqui gestão e melhoria de processos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que o André é muito mais específico do que eu nessa área, mas fala um pouquinho para a gente de melhoria de processo. Legal. Boa tarde, bem-vindo. Primeiramente, boa tarde, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse programa. Melhoria de processos é uma das verticais que a gente trabalha, né, dentro da gestão da empresa. Trabalhamos na parte comercial, financeira e também na parte dos processos, né? O que tem de melhoria de processos? Para talvez alguém que não conhece ainda essa área, o processo, tudo que acontece, desde que o cliente talvez liga ou bate na porta do teu comércio, da tua empresa, tudo isso que vai acontecer até que ele vai receber o produto, o serviço, né? Então, são inúmeras as atividades, as tarefas que acontecem ali dentro. Sempre tem alguma coisa para melhorar? Sempre tem, né? Sempre tem. Aí vai dar vontade da gente enxergar isso, né? Da gente enxergar qual é o nosso potencial e onde que a gente pode melhorar, onde que está o nosso gargalo. Então, André, por aí começa, identificando o gargalo. Se a gente chamar aqui o Leonardo Marcos para ver o processo que leva até o ar a opinião, ele vai melhorar muita coisa, ele vai achar muita coisa que tem para melhorar, André? Fala, pode ser sincero. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, a Camila. Boa tarde, Leonardo. Seja bem-vindo, né? Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Opinião. Vai achar sim, Paulo. Sempre digo que sempre tem aquilo que tem que melhorar e sempre tem como reduzir custo. Isso é uma coisa que a gente aprende ao longo da vida. Aí, mas aí ele pode reduzir o salário dos comentaristas? O salário do comentarista é a primeira coisa que ele vai reduzir, com certeza, né? Mas sempre tem, Paulo. Isso aí é interessante porque a gente, ao longo da vida, vai percebendo que todo o processo, não só ele tem que melhorar, como ele também tem que amadurecer, né? Antigamente, coisa de 20, 30 anos atrás, você tinha as empresas que tinham processos ao longo da vida, né? Hoje em dia, a coisa é muito mais dinâmica, com a velocidade da internet, com a mudança, principalmente depois do advento do Covid, que as coisas se tornaram muito mais rápidas. Você pega o grande exemplo de mudança de processo, é o que está passando agora o Mercado Livre. O Mercado Livre cresceu muito durante o processo da pandemia e agora está se reestruturando no Brasil. Está entregando galpões, está fazendo uma grande reestruturação. Então, o processo ele sempre tem que se modernizar e, principalmente, ele tem que se adaptar ao momento do mercado. A Amazon também, em nível mundial, né? A Amazon está se reestruturando, inclusive anunciou agora no começo do ano a demissão de 18 mil funcionários. No mundo todo, né? 18 mil funcionários é um pequeno percentual. A Amazon tem 1 milhão e 100 mil funcionários, né? Então, assim, mas estão se reestruturando. Isso é uma remodelagem do processo. Então, o mercado hoje ele está muito mais rápido do que a gente ainda comentou outro dia num outro programa que nós participamos, Paulo, da questão das universidades. Esses cursos universitários hoje de 5 anos, eles correm o risco de ficarem ultrapassados. Por quê? Porque o processo está muito rápido, a mudança, transformação. Então, dentro de uma empresa, todo o processo que você tem, desde a porta do cliente lá, quando ele bate lá, fala assim, olha, você vai me atender, até o produto final chegar ou o serviço ser concluído, aquela série de processos ela tem que necessariamente ir evoluindo. Camila Amorim, o que você quer perguntar para o Leonardo Marcos? Boa tarde a todos. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Para departamentos jurídicos de empresa, que eu vejo que é um custo muito alto por conta de terceirização. Os processos pequenos, normalmente, aqueles que não são tidos como fundamentais para a empresa, são terceirizados e isso tem um custo altíssimo. O processo do judiciário, né, por conta de tudo que ocorre, é uma coisa caríssima. Se o judiciário brasileiro contratasse vocês, Leonardo, o que a gente conseguiria aí de agilidade e custo, né? Porque hoje a gente tem o processo em si jurídico, é ridículo, você demora não sei quantos anos para conseguir alguma coisa e muitas vezes você ganha e não recebe. Então, o que a gente
que vocês teriam de uma ideia assim rápida, meio mágica, para resolver o problema da empresa judiciária brasileira? É interessante essa pergunta dela, Leonardo, pelo seguinte: a gente observa que muitos médicos que não tiveram nenhuma formação em gestão, dirigem hospitais, dirigem ministérios, dirigem clínicas, e muitos advogados que também não tiveram nenhuma formação em gestão, prestam concurso para juiz ou para promotor e depois gerenciam também estruturas judiciárias, né? O médico até tem hoje o curso de administração hospitalar, mas ainda não tem o curso de administração de fórum, né? Sim. Então, eu até já fiz alguns atendimentos para empresas de advogados, né, firmas aqui de Santos, e a gente teve bastante sucesso, sobretudo na parte comercial, né? Na parte mais técnica, aí tem a ver muito com os prazos que a lei já tem estabelecido e que aí a gente não pode mexer. Mas o controle de prazos é fundamental para que, de fato, aquele processo planejado, que você planeja na hora que você começa a realizar um trabalho, você consiga, de fato, executar o mais próximo daquele teu planejamento, né, Camila? Então, isso é uma chave para o sucesso. E aí, o primeiro passo na melhoria dos processos é você identificar as causas, né? Então, fazer uma primeira análise de por que o processo trava, por que o processo demora, onde que o processo, de alguma forma, começa a ficar oneroso para você, para seus colaboradores, para seus funcionários. A partir de aí, identificar essa causa, ou das principais causas, que podem ser técnicas, podem ser comportamentais, podem ser de tecnologia. A partir de aí, sai um plano de ação para, aos poucos, você ir melhorando esse teu ritmo, você ir melhorando esse teu atendimento, e conseguindo usufruir melhor de todo esse processo de ponta a ponta, né? Não tem mágica. Você falou, qual é a mágica? Não tem mágica. É trabalho, identificar de fato as causas e também tem muito teste, né? Que no dia a dia, às vezes, surge uma ideia, você fala, será que vai dar certo? Será que meu público vai aceitar? Será que ele vai aderir a essa mudança? E aí não tem jeito. Aí você vai ter que fazer um teste e ver de fato como esse teu público vai reagir a essa mudança. Agora, Leonardo, tem algumas consultorias desse tipo que são estruturadas no método ISO, por exemplo, 9000. Tem outras. Na engenharia a gente estuda isso. A minha formação em engenheiro, eu tive várias disciplinas relacionadas a método, né? Os PERT-CPM, o caminhamento mínimo e tal. A tua se baseia, se estrutura em alguma dessas ou pega elementos de várias delas? Hoje em dia, Paulo, a gente encontra, na realidade, as empresas, sobretudo aqui na Baixada Santista, tem métodos e métodos, né? De que vai depender o melhor método para você, talvez. Vai depender do teu nível de maturidade dentro da gestão atual que você tem dentro da tua empresa. Então, se eu venho com um método muito robusto, muito avançado, e se você talvez está um pouco mais abaixo nesse nível de maturidade, não vai funcionar. Eu vou ter sim que pegar talvez alguma ferramenta desse método, como pode ser uma norma ISO, como pode ser um Green Belt, né, que são algumas faixas que a gente tem dentro da melhoria e caracterização de melhoria de processos, ou um simples 5S para organizar primeiro a tua rotina, organizar a tua estrutura, e a partir de aí se identificar de acordo com a tua pessoa, com a tua gestão, com a tua equipe, né? Como que está estruturada a tua equipe, para a partir de aí avançar e identificar, bom, esse é o melhor método de trabalho para esse momento atual da tua empresa, né? Então, isso é muito importante, é algo que a gente avalia para fazermos um trabalho personalizado de acordo às necessidades de cada cliente. A gente convidou o Leonardo Marcos para falar um pouquinho sobre esse trabalho dele, ele já falou, mas nós vamos pedir que ele fique até o final do programa e as notícias que forem interessantes para você comentar. Será um prazer. Você comenta junto com o André. E ele pode fazer a análise para fazer o método mais eficiente. No final ele já aponta as melhorias que a gente pode fazer. Essa é uma curiosidade que eu ia perguntar para ele. Como é que é feito esse diagnóstico? A pessoa tem a consciência do problema ou a pessoa sente que precisa que você vá lá, faça uma análise e aí você apresenta aonde estão os pontos falhos da empresa? Legal. Temos dois grandes perfis de públicos, né? Tem aquele empresário que é consciente da sua dor, que ele sabe e não fica esperando, ele vai correr atrás de uma solução, né? Talvez ele até tenta primeiramente fazer isso de forma interna, E não consegue. não consegue e sai, procura ajuda, né, no mercado.
E aí vem muito a ver com o que você falou anteriormente. As empresas, durante a pandemia, tiveram uma revolução interna. Sim. Muitas cresceram, muitas, lamentavelmente, caíram, mas tudo isso fez com que o empresário repense seu modelo de negócio, repense a sua estrutura. Aqueles que cresceram, hoje talvez não estão dando conta da demanda e precisam reestruturar para continuar crescendo ou manter esse crescimento sustentável, né? O difícil é manter, né? Exatamente. Agora temos o outro perfil, aquele que só vai procurar ajuda quando muitas vezes é muito tarde, né? Isso às vezes é muito triste, porque quando a gente chega, a empresa está com grandes dificuldades financeiras, o que inviabiliza não somente a nossa contratação, sino também contratação de funcionários, contratação de tecnologia, a contratação da própria estratégia que a gente vai implantar. Viabiliza a transformação. Exatamente. E é caro a consultoria do Leonardo Marcos, a empresa dele, Você da já tá Alfa, querendo saber é cara? Depende, Opinião. né? Depende o que É você... Alfa Desenvolvimento. Alfa né? Desenvolvimento. Não, a gente tem preços completamente acessíveis ao mercado, né? Ao mercado de Santos. A gente não somente atua em Santos, sino na Baixada Santista, São Paulo e ABC. Dependendo do trabalho, a gente trabalha online também em outras regiões do país. Tudo vai depender do escopo que a gente definir, da quantidade de horas que a gente vai se dedicar para um determinado projeto, né? A gente faz visitas semanais no nosso cliente para garantir, de fato, que essa mudança aconteça, que não fique no papel, né? Porque a parte mais difícil é essa. Muitos empresários até sabem o que precisam fazer, só que no dia a dia, na operação do dia a dia, Se perde. Então, esse primeiro passo é muitas vezes aquilo que a gente faz, né? André, eu fiz a pergunta, mas eu já sabia a resposta, porque eu nunca vi nenhum prestador de serviço dizer assim, não, o meu serviço é caro. É caro, né? Você já viu alguma vez? Já vi. O prestador reconheceu, eu sou caro. Eu sou caro porque eu sou bom. Aquele que chega com um carro premium, um terno Armani, né? E aí ele diz, para eu sou impressionar caro. no começo, você fala assim, olha, eu sou caro porque eu sou bom, eu vou te dar resultado. Então, isso tem no mercado. André, a primeira notícia que a gente vai analisar hoje é uma notícia que é uma notícia de hoje, porque o índice de movimentação de cargas de dezembro do Porto de Santos só foi anunciado ontem. Mas é uma notícia velha porque em novembro o Porto de Santos já tinha batido o recorde anual de movimentação de cargas. E bateu com folga, e agora no final de 2022, 10,5% a mais, 162 milhões de toneladas. Como é que você vê nesse primeiro ano, né, que a gente sai da pandemia, essa movimentação recorde no Porto de Santos? Olha, Paulo, bateu o recorde em setembro, e outubro, novembro e dezembro, né? Até a gente chegou a fazer alguns comentários até o aumento desses grandes navios que antes não entravam no Porto de Santos, o de 344 e o de 366 metros que vai entrar para tirar agora em 2023. Então, os terminais, até por uma análise de processo, optaram lá atrás, a questão de 15 ou 20 anos atrás, em investir em mecanismo. Né? Compraram os famosos portainers, compraram maquinário, diminuíram a mão de obra significativamente dentro dos terminais, mas isso deu um resultado positivo. Eles vêm fazendo recorde de eficiência, de movimentação por hora desses containers, então isso reflete na movimentação do porto como um todo. Né? Antigamente você, para descarregar um navio, ficava aqui 3, 4, 5 dias. Hoje um navio fica 12 horas, 8 horas, dependendo do tamanho do navio, ele já consegue desembarcar ou embarcar e já ir embora. Então isso aí é um processo que vem sendo amadurecido. O Porto de Santos tem uma tendência de crescer muito nos próximos anos. O que a gente precisa saber é se teremos estrutura física de entrada e saída, porque não adianta também a gente pensar no lado água, esquecer do lado terra, né? Porque nós temos as vias aqui, a Anchieta, caminhando para um colapso. A gente já vem falando há muito tempo, eu e você chegamos a entrevistar o ex-secretário de Logística e Transporte, quando pegou fogo aquele caminhão dentro da Anchieta, João Otaviano, com relação ao novo acesso para a Baixada Santista, porque o container que chega no Porto de Santos, ele veio de algum local.
e o container que chega no porto e precisa ser escoado, ele vai para algum local. Então, ele depende de rodovia. Então, não só o Porto de Santos ele tem que se modernizar como ele está, como também a infraestrutura viária precisa se modernizar. Senão, a gente vai ter um estrangulamento físico das rodovias. Então, assim, o Porto vem trabalhando muito bem, vem dando recordes. Isso, inclusive, foi uma das justificativas que o novo ministro usou. Não vamos privatizar a autoridade portuária de uma empresa que está dando resultado positivo. Vamos analisar com calma e ver qual é o melhor caminho. Mas então, ontem o presidente Lula deixou a porta aberta, né? Deixou porque o governador Tarcísio está insistindo. Levou essa ideia. Já levou essa ideia, já conversou, já explicou, talvez tenha amadurecido de conhecimentos para o presidente Lula, né? A questão da necessidade da desestatização, que eu não sou contra, mas não sou a favor. O que eu acho que precisa ter mais diálogo com a sociedade que não teve. Não teve diálogo com as prefeituras, não teve diálogo com a sociedade, não teve diálogo com a mão de obra, isso que é o mais preocupante. A gente precisa saber que essa mão de obra, onde ela vai ser utilizada, se ela vai ser requalificada. Então, o que eu acho que precisa hoje é um pouco mais de transparência nesse processo da desestatização. Mas a gente dá a notícia boa, que é a movimentação de container, bater recorde. Uma mosquinha que estava ontem na conversa entre o Lula e o Tarcísio, me contou que o Tarcísio disse assim: Lula, você me ajuda aqui na privatização da autoridade portuária e eu te ajudo no combate aos desordeiros, aí, aos invasores. Foi mais ou menos isso, não? Não sei, eu não tive acesso à mosquinha, mas não acredito muito nessa história de que o Tarcísio tem interferência aos desordeiros, não. Agora, porque ele foi eleito com o apoio do Bolsonaro, lógico que é uma brincadeira. Agora, Camila, tem alguns números aí do Porto de Santos que são realmente impressionantes. Um deles é que 28,8% da movimentação de cargas no Brasil passou pelo Porto de Santos. É quase 30% do comércio internacional do Brasil. É muito impressionante. Você pode se preparar no intervalo e depois você comenta esse número, Camila. A gente volta já já. Fica aí com a gente. Voltando com o Opinião Litoral desta quinta-feira, o André Orsini e a Camila Morim são os comentaristas e a gente recebe o diretor da Alfa Desenvolvimento, Leonardo Marcos, nesta quinta-feira aqui. Antes do intervalo, eu passei um número para a Camila, que é que 28,8% da movimentação de cargas no Brasil em 2022, cargas portuárias, aconteceu em Santos. É um número bastante impressionante. Tem um outro número. Em 2009, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele fez uma previsão de que em 2024, ou seja, no ano que vem, né, o Porto de Santos movimentaria 240 milhões de toneladas. Era uma previsão que parecia muito futurista, muito exagerada. Não é tanto assim, né? Porque se a gente pegar 162 milhões e jogar esses 10,5% de crescimento nesse ano de 2023 e no ano de 2024, a gente vai chegar perto de 200 milhões. E é bom lembrar que depois da previsão do BID, teve a crise que no Brasil eclodiu em 2014 de maneira forte, os reflexos daquela crise financeira internacional de 2008, 2009, e teve a pandemia. A gente não pode esquecer que 2020 e 2021 foram anos de grande retração do comércio mundial, Camila. Pois é, Paulo, a gente tendo esse investimento que o André falou no porto e na parte terrestre, eu acho que cada ano a gente vai dar um percentual mais alto de mercadorias entrando e saindo pelo porto. Parece que quando a gente passou a ter rodovia, as pessoas se esqueceram da importância dos portos e do transporte por trens, né? Se a gente pegar a história, trem sempre foi muito importante e a gente não tem mais hoje. E o transporte marítimo foi o que fez todo esse mundo que a gente conhece. O transporte começou pelo mar. E eu não entendo de números, mas me parece que o transporte marítimo é muito mais eficiente e barato do que o transporte aéreo, ou só teria transporte aéreo para a gente mudar de continente como a gente faz hoje. Então, o transporte marítimo precisa ter um investimento,
porque eu acho que a gente alcança, sim, a previsão de 2009, a gente bate recordes anualmente por conta da facilidade que é. Como o André mencionou, antigamente demorava 3, 4 dias. Um navio precisava ficar no porto para fazer uma carga, uma descarga. Hoje já estamos em 12 horas. Havendo investimento, sei lá para quantas horas a gente pode passar isso. Ou seja, é um lugar que necessariamente precisa de investimento. O Brasil exporta muito, ao mesmo tempo que também importa muito para a nossa necessidade. Praticamente tudo que é eletrônico hoje entra pelo mar. Então, assim, é necessário investimento no via terrestre, na via marítima e nas ferrovias, porque a tendência, sim, é todo ano, janeiro, a gente vai comentar. Nossa, bateu recorde o ano passado, bateu recorde. Então, o que falta mesmo é investimento. O Brasil exporta quase 3 vezes mais do que importa em volume, 119 milhões quase de toneladas de exportação por Santos, 44 milhões de importação. Agora, infelizmente, o valor agregado, né, das cargas importadas é muito maior do que das cargas exportadas. Leonardo, se você fizer uma consultoriazinha aí no Porto, você ajuda a chegar nos 240 milhões no final do ano que vem, não? Acredito que a gente consiga contribuir uma parte, com certeza. Atualmente a gente atua em 3 empresas que estão relacionadas com o Porto, né? 2 fornecedoras de navio e uma agência marítima, né? Então a gente conhece um pouquinho desse mundo, sabemos os desafios, né? Em como a tecnologia está começando a fazer evoluir. Você presta serviço para algumas empresas do Porto? Sim, para 2 fornecedoras de navio daqui da Baixada e para uma agência marítima que está em mais de 10 portos no Brasil, né? Então a gente tem esse contato. André, começaram a cair os sigilos de 100 anos lá do Bolsonaro, né? Ontem caiu das visitas, hoje caiu do gasto do cartão corporativo. Muita gente impressionada com o volume de gasto em padaria, peixaria, hamburgueria. Tem uma hamburgueria de São Paulo, R$9.000 por dia. É muito bom para o jornalista ter uma cautela antes de comentar isso, porque vai ter explicação. Sim. O cartão corporativo do presidente não serve só para gastos pessoais dele, da família dele. Tem toda uma equipe de segurança, tem toda a manutenção de um palácio onde ele recebe outras autoridades, né? Então, é interessante que se quebre o sigilo, porque é a transparência e deve haver mesmo transparência, mas é importante também você guardar um certo cuidado, porque as explicações certamente virão, a não ser que seja um descalabro mesmo, né? Olha, Paulo, o princípio da administração pública é a transparência, né? Então, eu acho que sempre tem que haver, seja lá onde for o gasto, tem que haver a transparência, logicamente, dentro das justificativas. Tem Tribunal de Contas da União, tem Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas do município que fiscalizam os gastos. São para eles que vão todas as informações, para eles verem aonde está sendo usado o dinheiro público que está sob gestão do governo. Então, como você bem colocou, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa vê lá o gasto de R$9.000 numa hamburgueria, mas às vezes aquilo ali é o acumulado, é o pagamento de alguns meses para trás da alimentação de toda uma equipe que está trabalhando, né, de segurança. O presidente, sempre quando ele vai a um local, é um aparato muito grande, né? Eu lembro uma vez encontrei o ex-presidente Michel Temer e o presidente Prudente, um dia antes já chegou a equipe de segurança para tomar todos os cuidados, ver quais seriam os pontos vulneráveis da visita do presidente naquela região. Então, quer dizer, tem uma série de uma equipe muito grande que trabalha toda vez que há um deslocamento do presidente. Todas as vezes que o Bolsonaro veio à Baixada Santista, inclusive quando ele ficou hospedado no Guarujá, a gente viu o aparato que vinha junto, né, de quantidade de pessoas. Então, assim, eu acho que temos que ter cautela, não devemos julgar antes de que seja esclarecido, que seja apresentado. Lógico, a gente sempre fala, né, é o princípio da transparência, temos que ter todas ali as notas juntadas para que a população tenha ideia. Mas também é muito subjetivo falar que está errado. Não é assim. A gente tem que analisar com calma, principalmente para não rotular a administração pública sempre ligada a desvio de dinheiro público. É errado essa forma com que as pessoas às vezes veem a administração pública. Há sempre uma justificativa para aquele tipo de ação. Ou o que você falou, ou realmente um descalabro, o que eu não acredito.
Bolsonaro era um cara responsável, não era irresponsável com relação a gasto de dinheiro público. Eu também não acredito temos em que descalabro. aguardar aí realmente a apresentação das notas, a apresentação de tudo isso que cabe ao Tribunal de Contas da União fiscalizar também. Agora, André, a Mosquinha, minha amiga que assistiu a conversa... É feminina, a Mosquinha. ela prometeu que vai me contar a história lá do cartão de vacinação do Bolsonaro. Também sabe o cartão? Essa mosca... Ela ainda não viu, mas ela foi quando ela vir, ela vai me contar. Eu não tenho a menor dúvida que você saberá sobre isso, Paulo. Camila, você conhece essa lanchonete que o Bolsonaro gastava R$9.000 todo mês? Paulo, eu acho que eu não conheço nenhum lugar que eu vá que eu gaste R$9.000. O que me preocupa é que eu não sei se a gente vai ter esses esclarecimentos, não. Em fevereiro de 2022, foram pedidos alguns esclarecimentos ao Bolsonaro em relação a alguns gastos. Ele enrolou e não respondeu nada. Então, assim, em Sergipe, em 2018, ele gastou R$31.000 numa convenção partidária. Na mesma história, era pão com manteiga e refrigerante. Também até hoje não tivemos nenhuma explicação. Meu grande medo é que o princípio da transparência que rege o serviço público seja enrolado e não seja efetivado. O que eu acho é que nós todos, quando somos terceirizados, quando trabalhamos em grande empresa, ou pequenas empresas, não importa, é meio que automático. A gente gasta alguma coisa com o dinheiro da empresa, você presta contas no final do mês, no máximo, você presta contas automático, porque tem a fiscalização em cima. Eu não entendo por que a gente vai começar a falar de gastos super antigos do Bolsonaro, que até hoje ele não prestou contas. Esses recibos que o André falou, as notas relativas a esses serviços, ou já estão no lixo, ou ele vai ter que caçar local a local que frequentava para poder prestar essas contas. Meu grande medo é que a gente fique com vários pontos de interrogação no sentido de onde foi gasto. Ao meu ver, convenção partidária não é o presidente, não é o nosso dinheiro que deve bancar pão com manteiga e refrigerante. Então, eu acho que aí a gente já tem alguns indícios complicados. Mas vamos aguardar, né? A gente está aguardando há tanto tempo para saber sobre isso, aguardemos mais um pouco. Tem um deputado federal de Goiás que pediu esclarecimentos, inclusive, pediu investigação do Tribunal de Contas da União em relação a alguma coisa que nem deve ter aparecido aqui nesses sigilos ainda do cartão corporativo, que é a viagem do presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos no dia 30, no avião presidencial, que antigamente era chamado de Aerolula, porque era uma viagem pessoal, não era uma viagem presidencial, uma viagem oficial. Assim como também está sendo questionado nos Estados Unidos a permanência dele no país com o visto do passaporte diplomático, sendo que ele entrou dia 30 e no dia 31, à meia-noite, ele perdeu essa condição de autoridade brasileira. Agora, Camila, o advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin, nos processos da Lava Jato, que conseguiu a anulação dos processos, foi hostilizado ontem, uma coisa até um pouco insólita, dentro de um banheiro do aeroporto de Brasília. Parece que ele estava escovando o dente no banheiro, o sujeito ficou xingando ele permaneceu impassível e quando ele saiu do banheiro, ele comunicou a um policial que ele tinha sido ameaçado dentro do banheiro. Essa ameaça, essa agressão, ao exercício da profissão de advogado. Você, como advogada, você se sente... Olha lá, o sujeito até gravou a cena, né? Você se sente ameaçada, agredida também por esse episódio do aeroporto de Brasília ontem, Camila? Paulo, eu acho que todos nós, profissionais, nos sentimos agredidos. Porque todo mundo tem direito à defesa. E nós, advogados, estamos em serviço, estamos aí para isso. Não importa a opinião de um ou dois, todo mundo merece defesa.
e ele estava no exercício da função ao defender seus clientes. E já imaginou se todo mundo que a gente não concorda com o trabalho que faz, a gente passar a xingar, ameaçar, enfim. É um absurdo. Você não concorda com um dentista que resolve fazer uma obturação X, começa a ser xingado esse dentista, ou um médico que faz o trabalho Y e você não concorda, também vai ser escorraçado. Não é assim. O advogado estava no exercício da função dele, a gente tem um código de ética, a gente tem um juramento que é feito para defender as pessoas, não importa a opinião pessoal nossa, no caso. Ele aceitou a causa e ele deu o seu melhor. Então é um absurdo, mas mostra também para todos nós a que ponto estamos chegando, né? E remete essa hostilidade geral que a população está. Ou você concorda com uma opinião, ou se você não concorda, você quebra tudo, como aconteceu domingo. Então, as pessoas estão confundindo o lado profissional de cada um, não importa a opinião do advogado pessoalmente. Ele fez o trabalho dele, aquilo que ele foi contratado e ponto. Inclusive porque quando o advogado trabalha para um cliente, esse cliente não foi condenado ainda. Sim. Então você nem tem como saber se ele é culpado ou não se não houver o trabalho do advogado. Depois, André, o mesmo assassino, mesmo criminoso, ele tem de ter um advogado para que ele tenha a pena justa, proporcional ao crime que ele cometeu. Paulo, a Camila colocou uma coisa ali que é assim, fundamental a gente falar. Uma coisa é o profissional, outra coisa é a pessoa. Ele, como profissional, como advogado, exerceu a sua função defendendo o seu cliente. Ele estava ali escovando o seu dente como pessoa, como cristiano, não como advogado, né? É que eu acho que as pessoas hoje, elas estão querendo fazer qualquer tipo de coisa para gerar algum confronto, para poder viralizar na internet. Então, esse sujeito que para mim tem que responder, né, pela ameaça que ele fez, falando que tinha que dar uma bomba no cara, ali ele tem que responder pela ameaça que ele fez. Agora, parabéns ao Cristiano como pessoa, né, por ter mantido sangue frio ali, escovou seu dente, tal, fez a sua higiene, guardou educadamente, saiu na porta, encontrou um segurança, relatou o que tinha acontecido. Agora, as pessoas têm que aprender a diferenciar o profissional da pessoa. Ele defendeu um cliente como advogado, como você colocou, toda pessoa tem direito a um advogado, até porque quando ele foi contratado, não sabia. E ele mostrou a frieza dele na defesa do Lula como advogado, ali calculando certinho o prazo de prescrição das provas para entrar com embargos declaratórios para poder suspender. Então ele é um advogado extremamente habilidoso, um rapaz jovem com grande capacidade no direito, mas aí foi extrapolado o fato do direito, foi levado para o lado pessoal, o lado dele como ser humano ali que estava ali fazendo a sua higiene no banheiro. Então a gente tem que acabar com esse tipo de coisa. Essa pessoa aí que fez esse vídeo, ainda que achou que estava, porque o vídeo é dele e ele postou, né? Achou que ele estava fazendo grande coisa, esse rapaz tem que responder a um processo para ele aprender a respeitar as pessoas, né? Como advogado, o Cristiano teve uma posição de defender um ex-presidente que foi condenado, tudo mais, mas como pessoa, Cristiano, ele não deve ser hostilizado da forma que ele foi. Eu, como pessoa, também não gosto dessa estratégia de buscar uma nulidade processual que vai anular um julgamento, como aconteceu com o Lula. Não gosto disso, pessoalmente. Agora, ele é advogado e a obrigação dele é defender o cliente dele. Encontrar a forma de inocentar o cliente dele. Exatamente. Se a justiça não se conduziu corretamente no processo, a obrigação dele é apontar isso. É lamentável e é inadmissível isso que aconteceu. Alguma observação, Leonardo, sobre esse episódio? Concordo completamente com tudo que vocês colocaram. Qualquer pessoa que vê o vídeo, eu acho que sentiu um pouco no que esse profissional sentiu. Foi uma situação completamente desagradável. Eu vi ontem o vídeo, realmente eu não tivesse gostado de ficar nesse lugar, porque realmente ele conseguiu ficar, como você falou, com frialdade, dar continuidade ao que ele estava fazendo e se dirigir a um guarda e comunicar o que estava acontecendo, né? Então, realmente, foi uma situação que merece o repúdio de todo mundo.
O Opinião Litoral volta depois de um intervalo bem rapidinho. Pode ficar aí sossegado com a gente. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, em que a Camila Morim e o André Orsini estão comentando as notícias com você, e a gente recebe como convidado o diretor da Alfa Desenvolvimento, é uma consultoria, o Leonardo Marcos. André, tem duas notícias que a gente vai fazer um mix delas, que misturam esporte e o Santos especificamente com polícia. Uma delas é o interesse de alguns clubes, inclusive a Portuguesa Santista, em contar com o atacante Robinho, aos 38 anos, nessa temporada de 2023, sendo que o Robinho foi condenado por violência sexual, já tramitado em julgado na Itália. A Portuguesa Santista negou a negociação, mas admitiu o interesse, o vice-presidente. O Brasiliense também, um time chinês também manifestou interesse em ter o Robinho, mas ele não pode viajar porque ele pode ser preso pela Interpol. E a outra notícia é a que o ex-presidente do Santos, Orlando Rolo, que assumiu os 3 últimos meses do mandato de José Carlos Pérez, ele, no Domingo Espetacular da Record, ele disse que sabe muito sobre o tráfico internacional de drogas e que tem muito a contar para os promotores. Ele falou isso na reportagem. O diretor do presídio onde ele está, da Polícia Civil em São Paulo, na Zona Norte, pediu a transferência dele e de outros 3 investigadores envolvidos nesse caso que levou à prisão preventiva do Orlando Rolo, que é um caso de apreensão de 900 quilos de cocaína, negociação com um traficante para devolver uma parte dessa carga e acusação, pediu a transferência porque entende que o presídio onde ele está não tem a segurança necessária para proteger o Orlando Rolo de uma tentativa de resgate e de queima de arquivo pelo crime organizado. É uma situação gravíssima. Gravíssima, Paulo. Inclusive, quando da prisão dele, a gente chegou a comentar sobre isso, né? Porque ele era um policial, né? Um policial civil com muitos anos de atuação, inclusive de apreensão. Inclusive, ele prendia traficante e hoje está preso junto com os traficantes, da qual, inclusive, sequestrou a carga e negociou com os traficantes. Então, realmente, a situação de segurança pessoal dele é muito grande. Agora, para mim, a estratégia dele de falar, anunciar que ele tem muito conhecimento é tentar fazer uma delação, né, junto à polícia para poder diminuir a sua pena, o que também vai ser uma pena muito grande, até pelo histórico que ele tem aí da negociação de vender aquela quantidade de cocaína que eles apreenderam e negociaram com os traficantes. Então, realmente, a segurança dele tem que ser preservada até para que a polícia tenha acesso realmente a essas informações, para que tenha acesso a tudo que ele tem que falar e realmente aonde ele está, uma queima de arquivos seria hoje o mais provável de acontecer, né? Ele foi um policial que atuou com traficantes, grandes traficantes que inclusive atuam aqui junto ao Porto de Santos. A situação do Robinho é um pouco mais delicada, né, Paulo? Porque ele já está condenado, transitado em julgado na Itália, já está com 38 anos de idade. Logicamente que ele deve ter uma grande vontade de voltar a jogar futebol, que ele brilhantemente fez isso pelo Santos, fez isso na Itália. Mas eu acho que o melhor que ele tem que fazer hoje é ficar quieto, talvez assumir alguma coisa em um clube do interior aí para poder fazer como treinador ou como participação, mas voltar a jogar, a ter destaque no futebol, eu acho que traria mais problemas para ele. Uma opção do Robinho também é se apresentar para as autoridades italianas, se entregar, cumprir a pena para tentar reconstruir a vida depois, não é, Camila? Paulo, eu acho que essa é a melhor opção. Não concordo que ele tenha que ir para nenhum time de interior, que eu acho que ele tem que ser homem o suficiente, se entrega às autoridades italianas, aceita a pena que lhe foi imposta e depois de tudo resolvido com a justiça, vai tentar voltar para o futebol, ou eu não sei, limite de idade que um jogador tem, ou vai tentar a vida em outra área ligada ao futebol. Mas, primeiro de tudo, ele tem que ser homem de se entregar e cumprir a pena, porque o crime foi cometido, sentença transitou em julgado, e vale lembrar que ele é um foragido, né? Não entendo esse interesse do Santos de ter um foragido
no seu clube. Eu acho que todos nós não pensamos, eu vou contratar foragidos. Eu contrato condenados com pena cumprida que estão renovando a vida. Mas contratar um criminoso fugitivo, eu acho bem complicado. Esse eu não gostaria de ter no meu time. Inclusive essas duas notícias têm uma outra relação interessante, porque durante esse curto período de permanência do Orlando Rolo na presidência do Santos, ele assinou um contrato com o Robinho, um contrato que foi cancelado depois, mas ele assinou um contrato com o Robinho, já respondendo esse processo na Itália. André, 55% dos entrevistados de uma pesquisa apresentada ontem pelo Datafolha vê em relação do ex-presidente Jair Bolsonaro com os atentados de domingo em Brasília. 64% entendem que o governo Lula vai conseguir controlar a situação e 93% condenam esses atos. Isso eu acho que 93% da população sabe que não é dessa forma que se resolve as coisas, né, Paulo? Principalmente acabando com aquele acervo histórico-cultural que tem Brasília, né? Eu, numa outra entrevista, falei, me senti muito triste no domingo à noite, vendo aquilo, principalmente porque conheço o Congresso, conheço o Senado, conheço o Superior Tribunal de Justiça, e a gente conhece, quando a gente vê essas peças lá, a gente tem um orgulho muito grande de saber que ali é a capital federal, que por ali passam autoridades do mundo todo, e ver aquilo, telas rasgadas, estatuetas quebradas, móveis que foram desenhados relógio, por artistas. Do século Exato, 16. Relógios, quer dizer, todo aquele acervo cultural valioso, né, que é patrimônio público, é nosso, que nos dá muito orgulho. Eu já cheguei, meu filho quando entrou à faculdade de Direito, uma das primeiras coisas que eu fiz foi levá-lo a Brasília para conhecer o Congresso Nacional, o Superior Tribunal de Justiça, porque eu acho que todos adolescentes deveriam saber como é que funciona o Congresso, como funciona o Senado, como funciona o Superior Tribunal de Justiça, até para ter uma noção da atuação do advogado, né? Então, eu fiquei muito triste com relação a isso. Agora, a questão de relacionar o presidente, o ex-presidente Bolsonaro a isso, é porque o Bolsonaro sempre instigou a ação de confronto ao Superior Tribunal Federal. Ele sempre colocou que o STF estaria passando dos limites do poder. Não estou aqui dizendo se está certo ou está errado a questão do STF pelas medidas que eles estão, mas sim pela figura do grande líder de insultar, né, alguns ministros ali e incentivar a população a fazer esse tipo de confronto. Mas isso o tempo vai esclarecer, Paulo. Agora, 63% achar que o presidente Lula vai conseguir apaziguar ou deixar a situação, é natural. Passar do tempo vai fazer com que essas pessoas entendam. E eu falo muito, não gostaria de perder esses 58 milhões de votos do Bolsonaro fiscalizando o governo Lula. Eu acho que é isso que a oposição, cabe à oposição acompanhar o governo atual, de ver se está tendo alguma coisa errada, se houver manifestações. Ainda ontem comentei na minha casa, quando minha mulher falou, nós nunca participamos de manifestações. Participei sim, Paulo. Participei da manifestação para tirar a ex-presidente Dilma. Fui com a camisa do Brasil para a Praça Independência em Santos, com a minha família, pacificamente. Não havia esse tipo de confronto. Nós estávamos ali fazendo um ato contra uma presidente que a gente julgava que não era ideal no momento, sem qualquer tipo de quebra-quebra, sem qualquer tipo de confronto. Então, essa é a forma de você se expressar. Você não precisa ser conivente com o governo, mas você tem que fiscalizar de forma ordeira, de forma controlada, fazer a oposição. E, se necessário for ir para a rua, caminhar, se expressar, seja pela internet, seja presencialmente, que faça com segurança e com responsabilidade e principalmente com respeito ao próximo, ao semelhante, e não numa forma de confronto ou de uma forma de quebrar patrimônio público daquela forma. Mas entendo, viu, Paulo, para finalizar, que também grande parte daquelas pessoas que participaram do ato não tinham noção do que estavam ali. Eles foram instigados como uma massa de manobra por alguém que teve o interesse de fazer aquilo, ou para prejudicar o ex-presidente, ou para prejudicar o presidente atual, ou vice-versa. Porque aquilo ali não é um ato de quem tem amor pela pátria, e principalmente de quem quer que o Brasil volte a uma economia estável e principalmente a dias melhores que a gente precisa. Então aquilo ali foi feito por alguém que não quer o bem do Brasil. Camila?
Domingo foi impressionante. E, como o André falou, eu acho que, acima de tudo, falta respeito. Mas eu vejo essa massa de manobra como aqueles, justamente, que não têm essa cultura que todos nós temos falado tanto. Que vão lá, destroem obras, destroem o nosso patrimônio e acham que é normal. Eu também estive em Brasília, conhecendo os nossos 3 poderes, e é uma judiação ver o que aconteceu. Ali não tem o mínimo de nada, gente defecando nas salas, quebrando as coisas como se fosse simples. E uma coisa que o presidente do IPHAN falou, que eu acho maravilhoso, é que o que não dá para ser recuperado, eles vão deixar lá assim, porque faz parte da nossa história isso que aconteceu. E eu acho que o povo que vira massa de manobra, como o André falou, é justamente o povo que não sabe da nossa história, que não sabe da luta do brasileiro, inclusive pelo direito ao voto. Vale lembrar que a gente só vota hoje porque teve um movimento histórico lá atrás. Que esse povo que está aí nas imagens que nós estamos vendo, não tem essa cultura, não tem essa educação e não sabem por que nós estamos hoje escolhendo entre pessoas para governar o Brasil. Então, assim, a cultura destruída é a cultura que falta na população. E a população que não tem cultura, que não tem educação, que não tem respeito, vira isso, massa de manobra. Mas eu acredito também que a gente teve uma incitação do ex-candidato, do ex-presidente. Tanto é que logo após toda essa confusão, ele fez um vídeo, eu não vi o vídeo, eu li a respeito, que parece que esse vídeo incitava ainda mais a violência, incitava essas pessoas vazias a continuarem seus atos. Tanto que eu não lembro se foi na segunda ou na terça-feira que o estado de São Paulo ficou em alerta, novas ameaças surgiram em Brasília, tanto que teve uma resposta do judiciário de proibição de qualquer destruição de patrimônio público, de invasão de qualquer lugar. O que não precisava ter um ato específico para isso, né? Basta saber como funciona a Constituição, basta saber como funciona a Justiça e, antes de tudo, basta ter bom senso, né? Não é, de novo, não é porque eu não concordo com alguma coisa que eu vou destruir essa coisa. Não, a gente tem que ter inteligência, inclusive inteligência emocional, para saber que se conversa, que se respeita. Eu não concordo com o programa Opinião, com o que os comentaristas fazem, eu não vou ir no estúdio destruir tudo. Eu vou manifestar a minha opinião de outras formas. Então, a gente está vivendo uma coisa absurda e eu acho que o ápice do absurdo foi essa destruição no domingo. Porque essa polarização a gente está vendo já tem um tempo. Ficar na porta do quartel, para quem não sabe, é ilegal. Então, faltou, sim, também uma atitude do poder vigente em relação a isso tudo. Não pode deixar chegar ao ponto que chegou. O governador distrital do Distrito Federal errou. Ao menor sinal de fumaça, já devia ter tomado uma atitude. Então, agora precisa punir veementemente quem estava ali. O que aconteceu não é normal, não deve acontecer de novo, e qualquer fumaça de que vai acontecer, as autoridades devem interferir. Esse relógio que foi destruído, ele foi presenteado pela corte francesa ao rei Dom João VI, que veio para o Brasil em 1808 e trouxe esse relógio. Ele foi feito pelo relojoeiro Balthazar Martinot, que era o relojoeiro do Rei Sol da França, Luís XIV. Foi um presente, acho que só existem 2 desses no mundo. É uma perda, assim, irreparável. No domingo à noite, o meu sentimento era de tristeza, assim. Muito triste, como Paulo. disse o André também. Meu sentimento era de tristeza profunda. E assim, Paulo,
Paulo, a gente analisando, né, muitas pessoas falaram, se comparar o ataque do Capitólio, não é muito mais grave. O 8 de janeiro de 2023 entrou para a história brasileira. Tenho certeza que os nossos descendentes aí vão estudar sobre isso, porque isso ficou gravado, né? Jamais nós vamos voltar a ter um ataque dos três poderes juntos, com certeza. O que vamos ter de medidas daqui para frente na segurança nacional não vai permitir mais que isso aconteça, porque isso serviu para mostrar a baixa vulnerabilidade que tem de fazer um ataque aos três poderes ao mesmo tempo. Então, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, aqui foi muito mais grave. Felizmente, lá teve vida de perdas humanas, aqui nós não tivemos. Mas o ataque às instituições, né, principalmente o ataque à democracia, foi muito mais grave. Sem falar na depredação do patrimônio público e no que nós vamos ter que gastar de dinheiro para recuperar isso. Mas eu acho que está tendo uma tentativa de cópia, né, do que aconteceu nos Estados Unidos. Não só em relação a esse ato, que comparam ao Capitólio erroneamente, mas em relação a toda a reação que estão tendo à derrota do ex-presidente Bolsonaro, estão tentando copiar o que aconteceu com o Trump. Agora, é importante que os invasores respondam, inclusive financeiramente, pelos prejuízos causados. É realmente muito triste o que aconteceu. A Camila se referiu ao governador e ontem o Supremo Tribunal Federal, por 9-2, manteve o afastamento por 90 dias do governador Ibanez Rocha por omissão na prevenção desses acontecimentos que podem ser considerados o maior ataque à democracia brasileira desde 88, a Constituição, como o do Capitólio foi o maior ataque à democracia dos Estados Unidos em 200 anos, mais de 200 anos de democracia. Desde o começo do século XIX, da época da chegada desse relógio no Brasil, foi o maior ataque nos Estados Unidos desde essa época. Agora, Leonardo, rapidamente, tem um detalhe interessante aí que talvez você possa analisar, embora você seja argentino, Sim. Você já é familiarizado com as coisas brasileiras, pela permanência aqui, que é a coisa da duplicidade de comando que aconteceu no domingo. Enquanto o governador tinha o controle da Secretaria de Segurança com Anderson Torres, os policiais se omitiram. A mesma polícia que é treinada, que é muito bem preparada, a Polícia Militar do Distrito Federal, que é muito bem remunerada, imediatamente depois da decretação da intervenção do presidente Lula, quando mudou o comando, foi completamente diferente e a polícia que se mostrou omissa com o comando se mostrou extremamente competente com o outro comando, porque rapidamente recuperou os prédios e sem, como disse o André, sem nenhuma perda de vida, né? Com paz, com competência, com habilidade, com paciência, né? Rapidamente, essa troca de comando e o efeito é interessante, né? Sim, sem dúvida. Bom, também falar que é lamentável, é repudiável e é muito triste tudo o que aconteceu. O que eu enxergo? Que esse 93% que você comentou que tem rejeição aos ataques, isso vai fazer com que todos nós reflitamos tudo o que aconteceu e tudo o que está acontecendo, né? Isso acho que foi mais uma amostra de outras atitudes que a gente vê no nosso dia a dia e que pode servir de um marco para que daqui para frente a gente comece a se comportar diferente, que a gente comece a dialogar mais, que a gente debata, que a gente coloque discussões em cima da mesa. Então, o que eu acredito, né? Que eu prefiro acreditar, qual que é a minha fé? Que a partir de agora, tanto instituições como pessoas consigam se comportar de uma maneira diferente, consigam refletir, consigam se comunicar melhor, né? E nessa duplicidade de comando tem muito a ver também essa comunicação e essa gestão que um faz em cima do outro. Então acredito que a partir de agora as coisas vão ser encaminhadas de uma forma diferente. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo a participação da Camila Amorim, do André Orsini como comentaristas, a participação do Leonardo Marcos, muito boa sorte na continuidade da carreira. Muito obrigado. O trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12h à tarde, pouco depois da meia-noite, na reapresentação. Se você assistiu à tarde, uma ótima segunda metade de quinta-feira.
Se você assistiu à noite, boa noite e até amanhã.